Vamos, eu quero começar então essa live apresentando o Padre André para você que está chegando e não conhece. O Padre André, ele mora lá na França, em Toulon, que é onde eu residi com o Guilherme 2 anos atrás. E o Padre André foi o nosso diretor espiritual, foi o diretor espiritual da nossa família, confessor. E ele está lá na Diocese de Toulon. E graças a Deus nós conseguimos nesse horário nos encontrarmos para ele nos ajudar falando sobre espiritualidade. Então nós fizemos uma primeira live que está lá no meu canal youtube.com/Fernanda Zapparoli, que fala sobre o combate espiritual. Então o Padre André deu ali para nós uma formação do que é um combate espiritual, como vencer um combate espiritual. Você pode ir lá depois acessar. E essa live ficou, eu prometi que voltaria, porque nós não conseguimos falar sobre a direção espiritual, que é importantíssimo. Nessa live, o Padre André vai explicar para a gente, de fato, o que é a direção espiritual, né? Seu real sentido e significado. E para começar, eu quero ler a passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 adiante, que é a armadura do cristão. Então, para nós que estamos aqui em combate, eu vou ler e logo depois eu vou passar a palavra para o Padre André, que vai nos dar essa direção espiritual hoje, nessa live, e você vai poder, como eu, usufruir de todo o bem. Vamos lá. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes. Firmes depois de teres superado toda a prova. Ficai, pois, firmes tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça e aos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, isto é, que a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Padre, vou desativar os comentários para que a gente possa focar bastante no seu conteúdo. Depois, gente, eu vou ativar para caso você tenha alguma dúvida. Bem-vinda a todas vocês que estão falando, faço parte do Exército de Mulheres Virtuosas. Amém. E por isso que nós estamos aqui hoje, porque lá na Masterclass eu falei da importância de buscar ajuda, um diretor espiritual. Padre André, bem-vindo. Muito obrigado. De fato, a grande dificuldade... Sério, só um pouquinho, Padre, é o Senhor que tem que desativar. Ah, sou eu? Me convidou, E daí eu desativo, questões serão fixadas aqui. Isso, aí você desativar comentários. Deve estar em francês. Desativar os comentários. Isso. Ok. Tá certo, então. Então é com grande alegria que a gente retoma, na verdade, o nosso diálogo da última vez, né, que deu muito fruto, porque é um tema extremamente importante para a nossa caminhada cristã. Nós não caminhamos sozinhos. Esse é o ponto de base, eu acho, do nosso tema, do acompanhamento espiritual. Nós não caminhamos sozinhos. Na primeira parte, então, nós falamos mais do combate espiritual. Na verdade, nós íamos falar dos dois, mas não... O tema é muito vasto, né, para uma hora. Graças a Deus, mas assim, a gente faz uma segunda hoje, não tem problema. Então nós vamos começar. Eu fiz, na verdade, um apanhado de algumas coisas que me parecem importantes a partir da minha experiência. Primeiro, a experiência de acompanhado, obviamente. Porque algumas pessoas acham, né, uma vez eu fui para a catedral aqui da cidade me confessar. E daí, como todo mundo da catedral, que vai chegar na catedral para se confessar, eu sentei no banco, esperando a minha vez. E um senhor olhou para o meu lado e falou assim, o senhor é padre? Eu falei, sim. E o senhor se confessa? Como todo mundo, não tem diferença.
E eu estava sentado ali com todo mundo no banco, esperando a minha vez para me confessar. Essa situação mostra que algumas pessoas acham que padre não precisa se confessar e não precisa de acompanhador espiritual porque a gente já sabe tudo. Mentira. É uma grande mentira. Como todo mundo, a gente peca e como todo mundo, a gente precisa de direção porque às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. Né? Todos nós precisamos de alguém que nos acompanhe. Isso é um ponto capital na nossa caminhada e no nosso crescimento cristão. Sem acompanhamento, a gente não vai muito longe. Né? Tem um ensinamento que o bispo daqui, o meu bispo, Dom Dominique Rey, ele traz, que eu acho muito interessante. Ele fala que, às vezes, sozinhos, nós vamos mais rápido, mas acompanhados, nós vamos mais longe. E isso é extremamente importante. Princípio de base, então, sozinho, claro, que muitas vezes a gente tem, não estou falando todo mundo e nem sempre, né? Às vezes nós temos uma boa intuição, uma boa ideia, nós sabemos intelectualmente como executar, nós temos capacidades, dons, talentos, não sei. Tem tudo para dar certo, e se eu fizer, vai dar certo. E daí eu vou caminhar e vai acontecer muito rápido. Porém, quais são as bases? Com que segurança eu vou ter? Que apoio eu vou ter? Que certeza eu vou ter? Vai chegar um determinado momento na minha caminhada que eu vou desacelerar. Por quê? Porque não estou sendo acompanhado. Tenho boas ideias, tenho força de vontade, tenho talento, tenho carisma, tenho tudo. Mas falta um acompanhamento, né, que vai me permitir de chegar mais longe. Então, o acompanhamento ele é extremamente importante na vida de todo mundo, inclusive na vida de um padre. Né? E daí eu já parto até de dois pequenos testemunhos. Um deles é aqui a prova, ó, minha caderneta de acompanhamento espiritual, que já está cheia de marca de dedo, porque eu uso ela há muito tempo, está toda escrita. Ainda tem lugar para escrever, obviamente. Por que é importante ter, primeira coisa, um objeto? Por que é importante ter um objeto como esse, uma pequena caderneta? Porque aqui a gente pode até dar uma olhada nas nossas progressões e nos frutos. Porque é uma prova escrita. Então, a cada vez que eu vou ver o meu acompanhador espiritual, isso eu comecei desde o seminário, eu não tenho 10, 15 anos de padre, eu vou completar 3 anos, fui ordenado em 2017. Então, 3 anos de padre, agora em 2020, agora em junho, mês que vem. Então, aqui está escrito, confidencial, é a minha vida, aqui eu escrevo aquilo que eu preciso, aquilo que eu vivo durante o meu dia a dia. Né? Confesso que eu era muito mais fiel no seminário, mas ainda continua sendo meu objeto, a cada vez que eu ver meu acompanhador, eu escrevo aqui dentro. Então, uma pista importante, uma dica importante, tenha o seu pequeno caderninho de anotações. É a sua vida espiritual. E é interessante que, de vez em quando eu vou ver, porque o meu acompanhador espiritual é o mesmo da época do seminário. De vez em quando eu vou vendo, eu abro a minha cadernetinha aqui e leio alguns pontos para poder ver se eu cresci, se eu estou estagnado, ou se eu voltei atrás, porque isso pode acontecer também na nossa caminhada. Às vezes a gente vai esquecendo de algumas coisas importantes e a gente vai dando passos para trás. Então, o fato de ter essa caderneta me ajuda a retomar alguns diálogos com o meu acompanhador e falar, olha, há tanto tempo atrás, há tantos dias, há tantos meses, ou até anos atrás, porque a gente estou sendo acompanhado por ele já há 8 anos, eu disse isso, e eu percebi que eu voltei a cometer esse mesmo erro. Não é somente em relação a pecado, talvez em relação a coisas de organização, do dia a dia, enfim. Eu vou falar daqui a pouco do que a gente pode falar. Eu lembrei, assim, sabe uma coisa, padre, que é boa também? Às vezes ali, na direção espiritual, o senhor mesmo, às vezes o senhor tinha uma palavra e não tinha ali exatamente um discernimento para me dar, né? Muitas vezes tinha falado, Deus está me falando isso, mas o discernimento não veio, virá com o tempo. Então eu anotava. E passava o tempo, eu olhava para trás e eu entendia esse discernimento daquela palavra. Às vezes um sonho, você tem um sonho, né? Vamos supor, Deus fala com você, ele olha,
inspira você um sonho, você anota, você reza, você escreve. Anos mais tarde, você pega esse caderno e você fala, nossa, Deus, olha, era um sonho de Deus também, porque, olha, realizou. Então, é até bom na nossa espiritualidade a gente também ter como que realmente isso que o senhor falou, como uma bússola que vai nos conduzindo, e aí nós não vamos nos perdendo em meio a tantas coisas que acontecem também de ruim, normal, sofrimentos na vida, e a gente se apoia nessas âncoras, nessas coisas boas que o nosso diretor espiritual nos inspirou. Sim. E aqui também é importante, é interessante o que você falou, é uma ida e volta, né? Porque é a minha ida, porque eu escrevo coisas que eu vivo e tá indo comigo para o meu acompanhador. Mas também, justamente, isso é importante. Teve alguma resposta, alguma palavra, eu anoto, que é como se fosse a volta, né? A ida e a volta. Extremamente importante. E esse caderninho, que é a base daquilo que eu vou falar a partir de agora, se você puder ter, o que eu aconselho, claro que eu não obrigo ninguém a ter, mas se você puder ter, tenha no seu pequeno caderno, que é a sua vida íntima. Não é aquilo que nós colocamos nas redes sociais, é aquilo que eu vivo no meu interior. Porque antigamente, né, tinha os diários e tinha cadeado no diário. Né? As meninas tinham isso, né? Eu já tive o meu. E que ninguém podia abrir aquilo ali. Hoje em dia o diário é aberto. Mas o fato de eu ter que escrever me mostra também que existem zonas, áreas da minha vida que fazem parte do meu jardim secreto. Isso. E no meu jardim secreto, ele não é partilhado com todo mundo. O meu jardim secreto, muitas vezes até para quem é casado, casada, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui agora, viu? Porque uma pessoa já tentou me contradizer, acho que é essa palavra. Eu tenho certeza que tem coisas do jardim secreto que eu não partilho nem com o meu esposo ou com a minha esposa. Existe uma boa parte do jardim secreto que é para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos, mas existe a minha parte secreta, onde é eu e Deus, Deus e eu. Olha, aconteceu hoje. Hoje o Senhor me deu uma direção espiritual. Sim. E o Guilherme falou assim comigo, não, mas Deus já estava falando comigo. Inclusive, eu já estava vendo isso. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, por que você não me falou? Ele, porque não era a hora ainda. Era entre eu e Deus. Olha... Aí eu falei, é verdade, porque tem coisas que é entre eu e Deus, tem coisas que é entre eu e Deus e meu esposo, tem coisas que é entre eu, Deus, meu esposo, meu filho, e assim vai. Exatamente. Porque eu digo isso porque uma vez tentaram me convencer, e não me convenceu, na verdade, de que os esposos têm que partilhar tudo. E eu falei, não, tem coisas que não vão ser partilhadas e tem coisas que não estão na hora de serem partilhadas. Disso eu tenho certeza absoluta. Né? Enfim, eu guardo isso, então a sua vida de intimidade, o seu jardim secreto é seu. Algum momento, talvez você vai ter que partilhar com alguém, e talvez tem coisas que você não vai ter que partilhar com ninguém, a não ser com o seu diretor ou com a sua diretora espiritual. Falando então do diretor espiritual, quem é o diretor espiritual? Alguém que você escolha e alguém que Deus escolha para você. As duas coisas ao mesmo tempo. E o diretor espiritual perfeito não existe. Se você está procurando um diretor perfeito, esquece, você não vai ter e não vai encontrar essa pessoa nunca na sua vida. Né? A pergunta que a Fernanda tinha feito no final da última live sobre o combate espiritual é extremamente importante. O diretor espiritual é necessariamente um padre? Não. O diretor espiritual não é necessariamente um padre. Porém, o diretor espiritual, a definição para mim é que ele seja um ou ela, eu digo ele, mas enfim, ele ou ela, né? Que seja um amigo de Deus. Isso é o básico. E essa expressão não vem do padre André. Essa expressão vem de Jesus. Como assim? Eu sou um grande devoto, e mais do que uma devoção, eu amo o Sagrado Coração de Jesus. Quem me conhece sabe disso. Desde pequeno eu tenho uma devoção muito grande pelo Sagrado Coração de Jesus. E nas aparições do Sagrado Coração de Jesus, houveram várias aparições ao longo da história, mas a principal, a mais conhecida, são as aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, aqui na França, no século XVII.
e num convento, no mosteiro da Visitação. Você esteve lá, não já? Já, algumas vezes. Você É já um lugar que eu gravou lá. amo, Que graça! que eu amo, e uma devoção que eu conheço e que eu partilho muito, porque eu acho que ela é muito atual para a nossa vida, para os nossos tempos de hoje, né? E Margarida Maria, quando ela era uma freira, né? Quando ela começa a receber as aparições, ela começa a ter essas experiências místicas com o coração de Jesus, ela se encontra completamente perdida na história. Por quê? Ela não sabe o que fazer com tudo isso que está acontecendo com ela. E ela vai falar com as irmãs do convento, imagina, uma questão de temperamento, não sou misógino, não é nada disso. Mas imagina um monte de freira que deram as vidas devotamente ao bom Deus, morando no convento, e agora vem uma freira que fala que o Jesus, o esposo, está aparecendo para ela. Essas freiras ficaram com uma raiva dessa irmã tão grande e falaram que era mentira, que ela estava inventando tudo, que não sei o quê. Ela foi rejeitada, ela sofreu demais na comunidade dela. E ela pedia o tempo inteiro um diretor espiritual. Senhor, quem vai me acompanhar ali? Porque eu tenho certeza daquilo que eu estou vivendo. E numa das... Não foi nem numa das aparições, porque foram 3 grandes aparições, mas ela teve várias alocuções interiores, ou seja, Jesus falava no coração dela. E numa dessas falas, Jesus disse a Margarida Maria, eu vou enviar o meu fiel amigo para você. E Deus enviou, é muito interessante, o meu fiel amigo. Essa frase é fantástica. E daí, Deus enviou para aquele vilarejo ali um padre jesuíta, que foi canonizado, chamado Padre Claude La Colombière, que foi o que pôde ouvir essa freira e escrever muito sobre o Sagrado Coração de Jesus, porque ele era jesuíta, muito intelectualmente, bem intelectualmente formado, com o coração aberto para receber essa mensagem, para acreditar naquilo que a freira estava falando e para escrever com uma linguagem talvez mais teológica, mais bíblica, para traduzir então numa linguagem mais intelectual aquilo que era da experiência espiritual da freira. Então, eu acredito, contando essa história, que Deus ele pode providenciar na nossa vida pessoas que vão nos ajudar a caminhar. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que Deus envia, ela foi escolhida por Deus, mas ela também precisa ser escolhida por mim. Tem que dar uma espécie de match. É uma empatia, né? Exatamente. Encontro de almas. Encontro de almas. Essa é a palavra. Por exemplo, foi a primeira vez na minha história de espiritualidade com o Guilherme, nós estamos juntos desde 2011, que nós tivemos o mesmo diretor espiritual. Foi a primeira vez. Sempre eu tinha o meu diretor espiritual e o Guilherme tinha o dele, porque nós temos linguagens diferentes. E assim, ele era até amigo, gostava dos meus diretores espirituais, mas não tinha uma empatia de alma. Sim. Foi a primeira vez que nós hoje tivemos uma empatia de alma com o Senhor. Então, assim, foi a primeira experiência. Então, não necessariamente é o mesmo diretor do casal. Não. Foi a primeira. Sempre foram pessoas diferentes. E uma vez, até nós fomos jantar, eu, o Guilherme, o diretor espiritual do Guilherme e o meu diretor espiritual, para a gente poder conversar, conviver e falar um pouco das nossas espiritualidades. Então, o Padre André, ele veio como esse presente de Deus, mas estou dizendo para você que não precisa ser o mesmo para o seu marido, no caso, se você for casado. Isso mesmo, um ponto muito importante. Algumas pessoas, vendo até o tema, né, assim, me falaram... padre, a gente pode fazer por aqui, pelo Instagram, acompanhamento? Online. Online? Então, eu tenho uma pessoa somente que eu faço acompanhamento online, mas é porque é uma pessoa que eu conheço já pessoalmente, que eu conheço a história, que é de anos, e agora, simplesmente, eu estou morando aqui na França, a outra pessoa está morando em outro país e tudo mais. Então, nessas condições, já que eu conheço pessoalmente... dá porque a gente se conhece. Sim. Então, isso é importante.
esse contato físico é importante, né? Senão, a gente descaracteriza algo que é próprio da nossa religião, que é a encarnação. Eu falo muito de encarnação porque para mim é muito importante. Eu tenho visto muita gente querendo uma espiritualidade desencarnada. Isso não existe. Nós não somos anjos, né? E justamente isso que eu acabei de falar já dá um gancho para o que eu vou falar para o meu acompanhador espiritual, né? Eu preciso falar tudo da minha vida. Na minha caderneta, que eu mostrei aqui no começo, aqui dentro tem tudo. Aqui dentro tem, desde o que eu vivi nas minhas férias, por exemplo, tive férias. O que eu vivi nas minhas férias? Coisas assim, super agradáveis. Visitei tal museu, vi tal obra de arte, fui num parque, fui num jardim, enfim, tá tudo aqui dentro. Porque esses momentos de lazer, esses momentos culturais, ajudam o acompanhador a direcionar um pouco melhor a sua vida, por incrível que pareça. Por quê? A direção espiritual, ela é uma direção espiritual, mas ela não deixa de levar em conta a nossa vida material, a nossa vida física, a nossa experiência cultural, né? Tudo isso deve ser levado em consideração. Então eu falo para o meu acompanhador, olha como é que eu descansei. Eu descansei na casa, quando eu fui ao Brasil, na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, e assim eu fiz isso, eu aproveitei para fazer isso, eu li tal livro. Tudo isso vai dando elementos para o acompanhador para que ele possa me direcionar melhor. E até mesmo se eu tiver a humildade de falar, olha, eu estava no Brasil, assisti a novela tal, enquanto minha mãe assistia a novela, e vi tal coisa que me impressionou, isso pode ser um ponto interessante não é claro que não vai fazer um acompanhamento sobre a novela, mas o fato de ter falado isso pode revelar algo por trás disso. Não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode revelar. Sim. Então, todos estes elementos concretos ajudam o acompanhador a dar uma direção espiritual. Porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade encarnada. Eu me recordo de uma coisa. Eu e o Guilherme, a gente está falando muito isso dos nossos seguidores. Nós não fazemos acompanhamento de direção espiritual à distância. E atualmente a gente nem está fazendo com ninguém, porque a gente está numa nova fase da nossa vida. E uma das coisas que eu falo é isso. Eu não tenho contexto, eu não conheço você. Por mais que eu vou te ver, eu não estou aí vendo Sim. as situações para te conduzir muito sério. Eu posso fazer o que eu faço. Por exemplo, hoje na minha Masterclass, eu ajudo olhando as situações que a pessoa vive, o daily journal dela, o mapeamento, eu consigo dar uma palavra de direção. Mas ali não é uma direção espiritual, é uma condução. Eu estou ajudando, eu sou uma das ajudas. Mas o diretor espiritual, ele precisa meio que sentir o nosso cheiro mesmo. O senhor muitas vezes ia almoçar lá em casa, tomar um café. O senhor sempre fazia os acompanhamentos em casa, então o senhor via a realidade. Às vezes eu estava falando aquilo, quando ele olhava, a situação acontecia. Aí eu olhava para ele, tipo, falei? Então eu era literalmente ali, nossa, tá falando e tá acontecendo. E isso ajuda muito, é muito rico para a pessoa que está acompanhando poder conduzir, porque é sério quem é diretor espiritual. É sério. A pessoa que é amigo de Deus e está ouvindo o que Deus está falando e está o quê? Conduzindo você, no caso, para a vontade de Deus. Então, assim, padre, inclusive algumas pessoas me perguntaram, o diretor espiritual é um psicólogo? Quanto que eu pago por uma sessão de direção espiritual? Então, eu queria que o senhor respondesse sobre isso. Paga-se por uma direção espiritual? Pelo amor de Deus, não. Aliás, eu falei, não sei se eu falei com você, 2 pessoas me perguntaram quanto que era. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou quanto padre. O senhor cobra? Eu sou padre, eu não sou... enfim, eu dei a minha vida para isso. É normal da vida do padre direcionar, ajudar as pessoas, né? E aí depende do que a pessoa está buscando. Isso é uma questão importante. Tem padres que são psicólogos, vou deixar minha opinião, enfim, talvez vou fazer inimigos, mas tem padres que são psicólogos, que atendem como psicólogos, que cobram como psicólogo. Isso, me desculpe, é o problema deles. Eu não sou psicólogo e a maioria dos padres, nós não somos psicólogos. Nós temos base psicológica? Temos, porque faz parte da nossa formação.
Sim. né? Mas a base de psicologia que a gente recebe não é para que nós possamos fazer atendimentos psicológicos, né? O que nós estaríamos até indo contra a lei. Nós não temos formação nenhuma para atendermos casos psicológicos, para dar laudos. Eu não posso falar, fulano veio até mim, ela está com tal doença psicológica. Eu não tenho direito de falar isso. Eu posso suspeitar, porque eu tenho, claro, na minha vida, formações, eu posso suspeitar e posso indicar da pessoa ir buscar um psicólogo. Sim. Qual é a diferença, na verdade, do... Existem doenças da nossa psique, que são ligadas à nossa história, de traumas que nós vivemos, de bloqueios que foram criados. Psicossomáticos, enfim, existe tudo isso. E eu vou buscar um psicólogo para poder, se não posso curar, mas pelo menos amenizar ou dar um remédio psicológico, né? Através das sessões, da terapia, eu vou poder encontrar soluções e remédios para esses traumas, para esses bloqueios, para essas doenças psicossomáticas, enfim, para coisas que são ligadas a algo muito específico. A direção espiritual não é um acompanhamento psicológico. Ela leva em consideração o acompanhamento a psicologia da pessoa, óbvio, né? Eu não posso, se não é o caso, mas se alguém que tem uma fragilidade psicológica pede um acompanhamento espiritual, na direção que eu vou dar, eu tenho que levar em consideração a fragilidade psicológica da pessoa. Eu não posso exigir determinadas coisas de uma pessoa que tem uma determinada fragilidade emocional. Não posso. Isso exige um cuidado muito grande da minha parte. Mas eu posso dizer, olha, eu conheço, que é o que eu faço aqui na França, eu conheço tal profissional que é muito bom e que poderia te ajudar nesta área da sua vida. Se você quiser, porque isso é um ponto muito importante do acompanhamento espiritual, não busque direção espiritual querendo respostas prontas para a sua vida. Padre não é guru. Nós não somos seitas. Ok? O padre, o acompanhador espiritual, falo padre porque eu sou padre, mas enfim, a pessoa que acompanha, e aí que está também que essa pessoa que você escolheu como acompanhador espiritual tem que ser uma pessoa reconhecida pelo bom discernimento. Porque se ela começa a te falar, muito cuidado com isso, porque acontece com muito mais frequência do que você imagina. Se a pessoa começar a te falar, faz isso, faz aquilo, entra aqui, sai lá, compra, faz, vende, separa, casa, entra em tal comunidade, vira religioso, olha, começa a desconfiar. Olha, deixa eu não é saudável. Lembrei agora de uma pessoa que, antes de ontem, ela estava na minha masterclass e ela falou assim para mim, Fernanda, me ajuda. Uma pessoa, meu diretor espiritual, e aí ela falou quem era, ele não é padre, ele é um leigo, ele falou que se eu fizer isso, vai ser isso, porque lá fora eu sou só mais uma. Aí eu falei, olha, eu não posso opinar, e ela me pedindo ajuda, eu não posso opinar porque eu não conheço você, não conheço o contexto, não conheço o direito, não conheço nada, não sei nem quem você é. É a primeira vez que eu estou lendo sua mensagem. O que eu posso dizer? Cuidado quando a pessoa manda você fazer algo, porque isso cabe somente a Deus. Uma pessoa que diz, se você não fizer isso, tá errado, é uma oração para Fernanda, essa é a minha opinião, da carne, não tem nada do espírito. Então, cuidado com essas orações. Eu me recordo, padre, que já houve uma profecia de uma pessoa que é um líder espiritual, digamos assim, uma referência mundial. E essa pessoa, ela fez uma profecia que foi humana na minha vida. Ela profetizou que no dia do meu casamento, os meus pais estariam no altar comigo. Então, eu estava noiva, fragilizada, meu aniversário, assim, eu estou profetizando, nem que seja no dia, os seus pais estarão no seu casamento. Deus está falando.
E eu levei aquilo como se fosse assim, nossa, meus pais vão estar, porque era uma referência, era um líder mundial, olha a seriedade da situação. Então, assim, o que aconteceu? Eu vivi uma crise de fé absurda, porque meus pais não estavam no altar e essa pessoa era uma referência. O que aconteceu nessa minha crise de fé? Eu amadureci ao ponto de entender que aquela pessoa não é santa. Eu não sou santa. Ele não é santo. É uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, que também tem orações humanas. Ou seja, ali, compadecido da minha história, querendo me dar talvez uma palavra de esperança, de consolo, fez uma profecia humana. Era um desejo do coração dele, mas não era uma profecia de Deus. Aí as pessoas podem nos perguntar, né, padre? Como que eu sei que aquela oração, aquela profecia, aquela direção espiritual é de Deus? O tempo vai mostrar. O que é de Deus acontece e permanece. O que não é de Deus não acontece e não permanece. Então, só o tempo. Não tem outra fórmula. Com o tempo, eu vi que não aconteceu, que era humano. E eu também me reconciliei com essa pessoa, que eu precisei viver uma reconciliação, porque eu passei a ter raiva da pessoa. De entender que essa pessoa, como eu, está em busca de santidade, mas ainda não é santo. Então, assim, gente, é uma linha tênue. Entende? Muito. É isso que o padre está falando. Sim. Então, assim, eu não posso, mais uma vez eu repito, não busque respostas prontas no acompanhamento espiritual. Muita gente fica decepcionado porque o acompanhador não deu a resposta que ele queria. Porque a resposta que a pessoa queria era uma resposta pronta, uma solução pronta. Me desculpe, isso não existe. Pode acontecer de modo extraordinário, mas a pessoa que dirige tem que ter um discernimento tão grande para poder falar. Isso que a Fernanda falou é algo muito sério. Quantas pessoas estão sendo manipuladas no meio carismático? Tem que falar as coisas. Eu venho da renovação carismática. Fernanda também fez parte da comunidade carismática. Sim. Então, assim, eu estou falando de quem cresceu dentro, com propriedade, ok? Não critico, amo a renovação carismática, o que estou falando não é contra o movimento da renovação carismática, por favor. Mas o número de pessoas que se aproveitam dos carismas, eu coloco entre aspas, porque não são carismas, para manipular as pessoas, passar ideias, transmitir, enfim, é uma verdadeira catástrofe. E tem gente destruída. Gente destruída. Eu vivi com o sentimento de destruição, porque você coloca a sua esperança, a sua vida, as suas forças nisso, e aí a sua reação é, porque Deus mentiu para mim? Porque se é um diretor espiritual, é um... Na verdade, Deus nunca mentiu, foi a pessoa que mentiu, né? Mas você tá vendo como é sério? Porque isso será prestado conta diante de Deus. Exatamente. Então, por isso que a gente também tem que ter humildade, se a gente não dá conta, como eu hoje e o Guilherme estamos fazendo mesmo. Não acompanhamos ninguém na espiritualidade, porque hoje a gente não tem uma condição de tempo, de qualidade para dar. Porque é sério. É sério. O carisma protetor da direção espiritual, o carisma que protege tudo, é o carisma do discernimento dos espíritos. Na lista dos 9 carismas de São Paulo, né, dom de línguas, profecia, não sei o que, na lista desses carismas, o protetor é o discernimento dos espíritos. É aquilo que vai... O que é o discernimento dos espíritos? Explica para quem não conhece essa linguagem. Então, o carisma é aquilo que Deus me dá para que eu possa me colocar, para que eu possa colocar a serviço do irmão, da edificação do povo de Deus. Essa é a definição. Na lista de carisma, de tudo aquilo que Deus nos dá, para que nós possamos servir o povo de Deus, a igreja, existe o carisma, então, de discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos é como se fosse colocar uma linguagem muito simples. É como se Deus nos ajudasse a dizer, Deus nos ajuda a ver aquilo que é do homem, aquilo que é carnal, pode ser carnal. A pessoa que te fala que os seus pais vão estar no dia do seu casamento, porque te conhecem, sabem que você ama seus pais, obviamente, sim, que eles estão morando fora do país, que você está vivendo um momento super importante, super bonito da sua vida, e tudo mais, e que você gostaria muito de tê-los junto com você. Eu, sabendo de tudo isso, humanamente eu falo,
olha, o Senhor está me dizendo, Fernando, que seus pais estarão com você no dia do seu casamento. Isso é humano, entendeu? Então, isso pode acontecer e frequentemente. O carisma vai me ajudar, o carisma de discernimento dos espíritos, e é espírito com E minúsculo, tá? Não é Espírito Santo, não. É o Espírito Santo que me ajuda a discernir se aquilo vem do humano, se aquilo vem de Deus, e se vem de Deus, como você disse, com o tempo vai se cumprir, vai me trazer paz, vai trazer alegria e tudo mais, vai frutificar, enfim, tem consequências boas, obviamente, ou se aquilo vem do demônio, porque o demônio também pode entrar no meio da história e tentar perturbar a história toda e fazer a gente cair, perder a fé e desestabilizar. Eu quero dar 2 testemunhos para a pessoa entender. Um primeiro em relação a quando o demônio inspira. Eu estava ali numa situação da minha vida com feridas muito abertas e com situações dentro de mim onde eu lutava contra o sentimento de vingança. Então, no meu desejo humano, carnal, eu queria vingança. E a minha luta era, Fernanda, submete essa vingança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Era a minha luta, ok. Chegou no momento que eu falei assim, já sei, eu vou falar isso para a pessoa. Só que eu sabia que se eu falasse pro Guilherme, o Guilherme não ia deixar eu falar. Então, olha, já começa por aí, a consciência. O Espírito Santo fica falando a consciência, né? Então, eu não vou falar com ele, porque ele não vai falar o que eu quero ouvir, que é o que você já falou. Uhum. E aí, eu falei assim, eu não vou falar com o meu diretor espiritual, porque, que era o Padre André, porque ele não vai falar o que eu quero ouvir. Eu vou falar com o meu psicólogo, porque o psicólogo não pode falar de espiritualidade. O psicólogo tem que falar só de humanidade. Então, na minha humanidade, eu estou correta, né? Em falar o que eu vou falar. E eu procurei o meu psicólogo e liguei para ele, eu estava na França, eu liguei, falei, fulano, isso, falei. Aí, esse psicólogo é católico, de missa diária, extremamente de Deus. Ele foi e falou assim, Fernanda, eu tô colocando toda a minha psicologia agora de lado. Quem está falando com você agora é uma pessoa que te acompanha há muitos anos, que te admira, que tem um carinho enorme pela sua família. Então, não é o psicólogo somente. Agora, eu estou falando como um homem que te conhece. Tá. Se você fizer isso, quem acusa? Aí eu já fiquei assim. Falei assim, o demônio. Ele tá. Se você falar isso e fizer isso, não é Deus que está falando através de você. Aí eu falei, mas você não pode falar de espiritualidade. Ele, então, porque eu te conheço, eu estou falando de espiritualidade. Você não vai estar sendo usada por Deus. Nossa, eu fiquei assim. Contei pro Guilherme, o Guilherme, não acredito. Eu ia te falar. Enfim, não fiz. Então, para te dizer assim, às vezes o demônio inspira aquela vozinha, vai te encaminhando de um jeito que você consiga ter alguma resposta que você queira para te dar força para você fazer aquela situação. Sim. Então, tá aí um exemplo concreto que foi uma inspiração do demônio. Sim. Ok. Por isso que é importante ter psicólogos católicos te conduzindo. Porque talvez se fosse um outro, falava isso mesmo, liga o F, né? O F que eles falam, F-O-D-A. Liga e vá. Então, não. Segundo, agora uma outra inspiração. Numa situação que nós estávamos vivendo num contexto aqui, que eu não vou descrever, o Padre André vendo aquilo tudo, o último dia da nossa direção espiritual na mesa, a gente ali arrasado, em lágrimas, né? Despedindo, no sentido de que tudo que estava acontecendo estava nos ferindo em tudo. E aí o padre, com um sorriso no rosto, olhou assim e falou assim, posso falar uma coisa? Pode. Eu tô feliz demais que vocês vão embora. Aí a gente olhou assim, sabe por quê? Vocês vão fazer muito bem no Brasil. Tem muita gente que precisa de vocês no Brasil. Falou assim, Fernanda, tem gente da minha paróquia que te acompanha, que lê seu livro, que tem a vida transformada. Minha paróquia é no Brasil, Espírito Santo. Uhum. Vocês vão pro Brasil, vocês vão levar tudo isso que vocês viveram aqui e vocês vão ajudar muita gente. Mas ele parecia um louco falando, gente, porque a gente estava no meio, desculpa, no meio da fossa. Pensa numa fossa, só, desculpa a palavra, só tinha merda mesmo do nosso lado. Assim, a gente tava assim. E era aí, caixa para tudo quanto é lado, uma bagunça desgramada. Nossa, e ele sorrindo. E hoje eu estou aqui, eu falei isso hoje para ele. Eu falei, padre, eu só me lembro do Senhor na minha casa,
desculpa de novo, no meio daquela força que eu tava, me dizendo, hoje, meses depois, eu olho para trás e vejo, aquilo era uma voz do Espírito. Aquilo era uma condução de Deus. Porque o tempo está me mostrando que eu estou onde o padre lá atrás estava vendo e eu naquela fossa não via. Então, eu te retratei duas situações para você que está aí entender quando é de Deus, quando é do demônio. Eu já contei do humano, que foi aquela falsa profecia dos meus pais. Por isso a importância da gente ter um bom diretor espiritual, amigo de Deus, e que tenhamos uma empatia, como o padre falou. E outra coisa que é importante também, o acompanhador, porque talvez as pessoas que estão ouvindo agora a gente, talvez tem gente que acompanhe também pessoas, né? São centenas de pessoas vendo agora, mas centenas que, talvez milhares que vão assistir depois. Mais um tanto de gente que vai assistir depois. A minha amiga mandou aqui agora, não, fala pro padre salvar essa live, pelo amor de Deus. Sim, não, nós vamos salvar. Porque, assim, para nós que acompanhamos, também tem que ter humildade dos dois lados. Porque não é fácil para mim chegar para o meu acompanhador espiritual e falar que eu fiz tal coisa, que são ruins. Eu era seminarista, agora eu fui diácono. O diácono também era acompanhado por ele. Agora eu sou padre. Tem coisas que, às vezes, a gente tem vergonha, porque no acompanhamento espiritual, não é somente para decisões que eu tenho que tomar, isso que é importante falar também. É também para fatos concretos, atitudes que eu tomei de relação com as pessoas, no meu relacionamento com as pessoas, relacionamento com os amigos, relacionamento na minha vida de paróquia, no meu apostolado. As coisas que eu fiz são decisões que eu tomei e que nem sempre foram acertadas. Eu errei. E tem coisas que a gente tem, que eu tenho vergonha de falar. Mas eu preciso, então, de uma humildade muito grande para falar assim, olha, eu fiz isso. Eu ia falar uma palavra feia, mas enfim. Eu fiz uma grande besteira. Olha o que eu fiz. Né? Então, assim, falar isso para alguém, como para confissão. Não é fácil. Por isso que eu faço uma escolha na minha vida. Agora vai ser a primeira vez que eu não vou viver isso. Eu sempre tive o meu diretor espiritual como meu confessor. Para quê? Para que o meu diretor espiritual tivesse todos os meus podres, meus pecados, minhas misérias, que ele soubesse de tudo, para que ele tivesse ainda mais, como que eu falo, mais situações concretas para me direcionar bem. Então, assim, é uma escolha. Hoje eu não vou ter essa opção, porque quem vai continuar me dirigindo por um tempo, né, é o Padre André, como já está. E aí eu vou me confessar aqui com os sacerdotes que estão atendendo. Então, assim, vai ser a primeira experiência, mas como ele já sabe de bastante pecado, ele tem a base. Mas para te dizer, às vezes é bom você, se é padre, você confessar com o seu diretor espiritual. Teve gente que já me disse que não era bom, que o confessor tinha que ser um, o diretor tinha que ser outro. Eu, Fernanda, gosto, isso é uma opinião minha, não é da igreja, de juntar os dois. Por quê? Porque aí eu dou para ele, tá, eu tenho a minha potência, tenho a minha liderança, tenho minhas coisas boas, meus talentos, mas espera aí. Padre, vamos para a confissão? Vamos, padre, tem isso, tem tudo de ruim, né? Tudo de pecado e vício, para que ele tenha num balanço o que falar e me orientar. Isso é uma opinião minha, né, padre? Não é da igreja. Sim. Talvez tenham pessoas aqui que fazem parte de movimentos ou de comunidades novas que estão ouvindo a gente, agora ou mais tarde. Vou dizer para você agora de modo particular no acompanhamento espiritual. Ou talvez tem seminarista ouvindo a gente, não sei. Cuidado, já que eu falei agora há pouco sobre guru, sobre gente que dirige a nossa vida, que toma decisões no nosso lugar, né? Nas comunidades, nos movimentos, o seu acompanhador espiritual não pode, eu estou dizendo bem claro, não pode ser alguém que tenha responsabilidades e que vai decidir sobre a sua vida. Aquilo que você vive no seu interior não pode, de modo algum, ser do conhecimento de pessoas que vão direcionar a sua vida, se você vai ser ordenado ou não, se você é seminarista, se você vai professar os seus votos ou não, se você está num instituto religioso. Não misture as coisas. Isso é extremamente nocivo na vida de todo mundo.
Não existe aquele papel assim, agora que está a sua diretora espiritual, agora que está a sua formadora. Não, agora está aqui uma conselheira, não existe isso. Nós somos tudo que nós somos o tempo todo. Exatamente. O psicólogo me ensinou isso. Ele não existe agora a Fernanda apresentadora, agora a Fernanda mãe, agora quando eu era, né, fazer terapia, a Fernanda... Não, a Fernanda é tudo que ela é o tempo todo. Então, imagina que você... autoridade máxima, ela é sua autoridade máxima o tempo todo. O tempo todo, exatamente. Vamos pegar um caso bem... Um caso feio rapidamente, só para entender o que eu estou dizendo aqui agora. Imagina que... pegar um caso de que pode acontecer no seminário, por exemplo. Que aí cada um tenta colocar na sua vida, né? Um seminarista que confessa para o seu diretor espiritual que ele roubou dinheiro na paróquia. Eu estou inventando um caso, eu nunca ouvi esse caso, espero que isso não exista. Que ele roubou dinheiro na paróquia ou que pegou o dinheiro do seminário, alguma coisa assim. Aí ele falou para o diretor espiritual. Sendo que o diretor espiritual dele está no conselho dos padres que vai decidir se ele vai ser ordenado ou não. Olha a situação. Para o diretor espiritual, se ele falar o que o menino fez, ele não pode mais ser padre, porque ele foi... Está rompendo sigilo, né? Sigilo de confissão. E se ele não falar, ele está rompendo o sigilo de confissão. E se ele falar, e se ele não falar, na verdade, ele está deixando ser ordenado alguém que precisa de tratamento. Olha a situação. Né? Então, para evitar qualquer tipo dessas situações, para evitar manipulação, para evitar o efeito guru, separe as coisas. Eu quero dar uma dica para você que, por exemplo, você não tem diretor espiritual, mas você está vivendo uma coisa assim... Ai, se eu não tenho coragem de falar de tão pecado, que é um absurdo, é um escândalo. Eu faço isso, eu já fiz isso na minha vida. Por exemplo, eu vivia numa casa de missão que éramos somente 10 e um padre. Então, a gente não tinha aquele padre como diretor espiritual, nem confessor, porque não era bom. Nós convivíamos o tempo todo, poucos, né? Mas teve uma situação que aconteceu, não tinha outro padre para eu recorrer, eu não falava francês fluentemente para falar o pecado. Eu fiz um sigilo de confissão. Então, na confissão, eu contei situações que tinham acontecido e que eu não contaria para ele se ele não fosse o único confessor que eu tivesse. Me entendam? Caso extremo, né? Foi uma situação extrema, eu estava prestes a ir embora. Fiz isso. Por que eu fiz isso e você pode fazer isso com sigilo? Porque se aquele padre contar para qualquer pessoa, autoridade, não, ele está ali ferindo gravemente aquilo que é o sigilo de confissão, que é proibido, não pode contar. Sim, não pode. Não pode. Tanto que a pessoa pode até chegar para você depois e falar, olha, você me permite quebrar o sigilo de confissão e contar? Se você quiser, você pode permitir ou não. Já aconteceu também de eu ter confessado, o padre falou assim, você me permite quebrar esse sigilo e contar? Eu falei, não permito, por isso que eu confessei com o senhor, não quero. Então, assim, é uma forma de você botar para fora, porque você precisa colocar para fora aquela situação, né? Às vezes é uma coisa que você viu, um escândalo que você viu, você quer colocar para fora, mas você tem medo de que isso venha contra você, então use o sigilo de confissão para você se libertar daquilo, entende? Para você não carregar aquele fardo com você. É uma dica que eu dou. Padre, só voltando sobre o conteúdo rapidamente, a gente vai estar dando quase a hora já, né? Então, eu ia falar, vamos fazer uma live, vamos continuar para o senhor falar mais, não vamos como é que eu falo? Não vamos perder essa, então o senhor faz assim, o senhor já conclui essa, a gente já volta, me chama de novo e a gente concretamente, será que fica 2 lives podem ficar registradas no mesmo dia? Pode, a gente já fez isso aqui, e aí o Gui depois salva as 2, faz uma só e coloca no meu canal. Então quem está acompanhando a gente aí, aguenta a mão, eu vou retomar. Até mais. Pronto. Voltamos à programação normal. Tá salvo, viu, gente? Tá salvo. Tá salvo, tá no IGTV. Até as pessoas entrando, um monte de gente tá falando assim para mim, Fernanda, que padre maravilhoso, Aline Castro, a Bárbara tá aqui, gente, que padre é esse? Tem que salvar, tem que salvar aí a live aí pra gente poder... Né? Enquanto o povo vai entrando, padre, deixa eu falar brevemente como que o padre André se tornou meu diretor espiritual, foi numa confissão.
Ele foi lá para conhecer os novos membros, né, que tinha chegado na França. E aí eu fui me confessar e eu em prantos, com aquele barrigão, assim, ó, uns 6 meses de grávida. Nossa Senhora, desorientada, sem saber falar francês, totalmente assim, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. E ali na confissão, eu olhei para o padre, na direção que ele me deu da confissão, falei assim, gente, quanta sabedoria! Olhei para ele e falei, não aceita ser meu diretor espiritual? Assim. Aí ele aceitou, graças a Deus. Aí o Guilherme confessor, fez a mesma experiência. Vou desabilitar aí, padre. E a partir daí foi esse encontro. Por isso que eu convidei ele. As pessoas que eu convido para o meu Instagram Live é a dedo, viu? Você pode confiar. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que sigo fiel àquilo que eu acredito, na fé católica, na doutrina da igreja. E eu trago para o meu Instagram pessoas que eu sei que comungam, né, daquilo que eu acredito, tá? Então você pode confiar, pode seguir o Padre André. Ele tem o Instagram dele é p.andrelf. Pode ir. Claro, vamos todos sempre rezar uns pelos outros, né? Essa é a nossa oração. Eu aprendi isso com o Padre Zé Augusto. Aquele que está de pé, vigiai para que não caia. Exatamente. Então, nós todos sempre estamos nessa constante vigilância. Vou repetir aqui uma frase de São Francisco de Assis para que você entre logo para a gente dar continuidade. São Francisco de Assis, padre, não sei se o senhor sabe disso, mas eu falei na minha live da Jornada das Virtudes, que está lá na Masterclass. E eu falei assim, São Francisco diz assim, Francisco, sem 1 minuto da graça de Deus, é capaz de cometer aquele pecado que ele mais abomina no homem. Então, a Fernanda, sem 1 minuto da graça de Deus, é capaz de cometer o pecado que ela mais abomina no homem. Por isso que a gente sempre tem que estar lutando em oração, buscando confissão, buscando intimidade com Deus, para a gente sempre estar na graça. Padre, pode falar que acho que entrou uma boa quantidade. Sim. Sobre o conteúdo, eu já tinha falado um pouquinho, mas vamos para coisas mais práticas agora, né, para poder concluir. O que falar? Eu falei que a gente precisa falar de tudo com o acompanhador, até coisas das minhas férias. Como eu falei, dei um exemplo básico, né? Eu tenho que falar das minhas alegrias, das minhas tristezas, das minhas provações, das minhas angústias, dos meus relacionamentos de modo geral. Amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, se eu sou menor de idade, com os pais. Aliás, muitas vezes, relacionamento com pai e mãe, aí tem que falar mesmo, porque é aí que muitas vezes tem um monte de nó aí para poder desfazer. É impressionante. E é claro que isso atrapalha na vida espiritual, né? Tem que falar como é que eu descanso, como é que eu me divirto, como é que vão os meus estudos, como é que vai o meu trabalho, como é que vai a minha vida na faculdade. Se é casado, como está o casamento? Casamento para quem é casado. Exatamente. É uma pessoa divorciada que está sendo acompanhada espiritualmente. Sim, mas como é que fala? Como é que ela vive essa angústia do divórcio, essa dificuldade? Ela não está protegida de ficar apaixonada de novo por alguém. Tudo Casais isso. Que estão em segunda união, esperando nulidade do casamento. Tudo isso. E tem que falar, e tem que ser claro. E, assim, tem uma hora que... não fica com essa de que o padre vai lembrar de você e que o padre vai achar... O padre não vai achar nada, entendeu? O padre já escutou tanta coisa, né? Oi? O padre já escutou tanta coisa. Tem uma pessoa... eu vou jogar essa pro senhor. Vou jogar pro senhor. Na minha Masterclass, eu não quis nem responder, que eu falei assim, eu não vou aqui entrar em... Era polêmico, mas assim, me dizendo que só tinham confessado quando fez a primeira comunhão, porque só se confessa com Deus. Então, por que ela ia se confessar com o padre os seus pecados? Padre, por que a gente deve confessar os nossos pecados com o padre? O senhor mesmo procurou um padre para confessar. Olha só, existem razões mais espirituais e razões mais humanas. Eu acho que as duas são importantes. Primeira coisa, Jesus mesmo falou que aos discípulos e a Pedro, a quem você perdoa os pecados, eles vão ser perdoados.
Isso é um argumento objetivo. O que significa que, objetivo, a gente vai entender daqui a pouco objetivo e subjetivo. Objetivamente falando, sem nenhuma dúvida, aquilo que eu confessei, se o padre me deu a absolução, eu estou absolvido, eu estou purificado. Eu não tenho mais esse pecado. Porque Jesus falou, se eu não duvido da palavra de Jesus, eu confessei o meu pecado, foi apagado, objetivamente falando. Claro que eu posso ficar com remorso, eu posso, mas isso é do lado humano. Espiritualmente falando, Jesus disse que vai ser apagado, foi apagado. Se eu me confessar diretamente com Deus, que pode acontecer, por que não? Eu acredito que Deus pode perdoar os pecados. Nessa quarentena, muita gente recorreu a essa opção. Está no catecismo da Igreja Católica, eu não estou inventando nada. Né? Em casos extraordinários, falta padre, não tem como confessar, entregue o seu coração a Deus, mas aí nós entramos numa questão subjetiva, que é o que os protestantes evangélicos vivem constantemente. Deus pode perdoar? Creio que sim. Creio que sim. O catecismo também ensina isso. Mas é subjetivo. Ou seja, eu não tenho a certeza objetiva de que o meu pecado foi perdoado. Percebe? Eu falei com Deus. Isso é novo para mim. E a dúvida está aqui. Mas será que Deus me perdoa mesmo? Ora, se você é católico, se você pediu perdão a Deus, se você recebeu o sacramento da penitência, você não precisa ter a duvidazinha. Será que Deus me perdoou mesmo? Essa pergunta, se você confessou sacramentalmente, ela não deve existir. Deus perdoou. Porque o sacramento ele é objetivo. Ele não é subjetivo. Ele não é segundo a minha vontade, segundo o meu humor do dia. Não é segundo a santidade do padre. Não é segundo o humor do padre. O padre estava de mau humor, celebrou o batismo, o batizado do meu filho. Eu não sei se meu filho foi batizado. O sacramento é objetivo. O padre pode estar de mau humor, se ele batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa, o neném, foi batizado. Isso é objetivo. E a pessoa se tornou filho de Deus. Para o casamento, para a crisma, para todos os sacramentos é objetivo. Fora disso, se torna subjetivo. Fica a dúvida. Entendeu? Outra coisa, esse é o lado talvez um pouco mais espiritual, mais teológico. Vamos olhar aqui para o lado mais humano. Olha a vantagem humana de você confessar o seu pecado com um padre, sacramentalmente. Se eu me confesso sozinho, eu e Deus, eu não tenho uma voz que me direciona, já que a gente está falando de direcionamento espiritual. A grande vantagem, é claro que não é uma obrigação, ainda mais se a fila da confissão estiver longa, o padre não tem muito tempo para poder falar um pouco mais com as pessoas, né? Mas a probabilidade do padre ter um tempinho para poder falar, olha, você fez isso, isso e isso, então, dá uma direção, olha como é que é mais enriquecedor para a pessoa também, humanamente falando. Esse, humanamente falando, que vai se tornar algo espiritual, porque a pessoa vai ter a possibilidade de crescer mais, porque ela ouviu uma palavra, um direcionamento. Sim. Né? E uma outra vantagem espiritual da confissão, e vou parar por aí porque teriam vários, né? Mas uma outra vantagem espiritual da confissão sacramental é que enfim, eu estava com uma ideia, então o padre confessou, vamos voltar aqui na cabeça do padre André aqui, aquele crescimento espírita. Bom, se eu lembrar, vou voltar. Enfim, tinha uma outra questão que estava na minha cabeça. Ah, sim, lembrei. A humildade. Eu tenho que crescer na humildade. Que é humilhante. É humilhante, é humilhante. E olha o bem espiritual de você ter que se humilhar. Uma das armas... Os humilhados serão exaltados, e a Bíblia fala um monte disso. Isso. Uma das armas que eu dou na minha Masterclass, como ser uma mulher virtuosa, para alcançar a virtude da humildade, é a confissão. Porque sim, é humilhante, sim, você reconhecer que você pecou. E você cresce espiritualmente, humanamente, na virtude da humildade, a partir da confissão. Com certeza.
Exatamente. Então, acho que está mais ou menos Tá. respondido. Da direção espiritual, o senhor acha que falta mais alguma coisa, padre? Acho que já falamos bastante coisa, né? Você notou mais alguma coisa que pode acrescentar? Da frequência, a frequência da direção espiritual. A frequência, ela depende muito do momento da vida que nós estamos, do momento que nós estamos vivendo. Existem momentos da vida em que eu mesmo sinto a necessidade de ver o meu acompanhador com mais frequência possível. Em outros momentos, eu posso vê-lo a cada 2 meses. Em outros, sabe, depende disso, mas é bom, depende da fase. Mas é bom deixar sempre claro na cabeça e no coração de que eu tenho que voltar para ver o meu acompanhador espiritual. Isso é muito importante. E para isso a gente tem que se organizar em função disso também. Acabei de deixar o meu acompanhador espiritual agora, a gente está acabando o acompanhamento. Vamos deixar já marcado para o próximo? Isso é um ponto interessante, porque já está na agenda. Legal. Entendeu? A nossa preguiça pode nos impedir, muitas vezes, de crescer no acompanhamento espiritual. Então tem que ter cuidado com isso. E um último ponto, quando eu estava falando de preparar, só algumas dicas práticas, que eu comecei com o meu livrinho, eu pensei que seria legal de terminar com o livrinho. Alguns pontos práticos, alguns verbos. Né? Um acompanhamento espiritual se prepara. Por isso a importância de ter uma caderneta, ou pelo menos uma folhinha, se você não é muito de anotar as coisas. Mas, se você não tem um caderno, pega uma folha de papel e anote, porque um acompanhamento espiritual, isso se prepara. Muitas vezes já tive com pessoas que buscaram acompanhamento e que na hora fica... isso não avança. Por quê? Porque não foi preparado. E mais uma vez, eu não estou ali, o padre, ninguém está ali para poder dar a resposta pronta. Então, quando eu preparo, eu rezo antes de escrever na minha caderneta. Eu rezo, eu vejo quais são as situações do meu dia a dia, eu anoto, porque é importante. Eu penso, eu preciso de tomar uma decisão, é uma decisão que eu preciso tomar? Ok. Qual é a decisão? Eu anoto. Preciso tomar esta decisão. E eu já tento pensar, porque é um exercício importante para a minha memória, qual é a decisão? Quais são as possibilidades? Quais são as consequências? Quais são os impactos dessa decisão na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho, na vida do meu esposo, no meu trabalho? Quais são os impactos dessa decisão? Porque eu já estou ajudando o acompanhamento a acontecer. Quando eu vou expor isso para o meu acompanhador, para a minha acompanhadora, eu já fiz a minha parte. Mais uma vez, eu faço a minha parte. Eu não espero as coisas caírem do céu prontas. Não é ligado a uma decisão, é ligado a um fato que eu vivi e que está tendo repercussões negativas ou positivas. Então, qual é o fato? Quais foram as causas? Quais são as consequências? Tudo isso tem que estar pensado. Então, eu preparo, eu rezo, eu penso, né? Eu sou verdadeiro, eu digo sempre a verdade, porque não preciso colocar máscaras com o acompanhador espiritual. Se você precisar colocar máscara com o seu acompanhador espiritual, significa que o seu acompanhador espiritual não é a boa pessoa. Ok? Tem que ser muito claro. E por último, foi o que a gente já falou, com exercício com grande humildade. Ok? Eu acho que com essas palavras aí já consigo dar uma fechada no eu tive uma outra direção espiritual, então a nossa próxima vai ser mês que vem, em junho. Eu já tive duas, tive live 1, live... Tá certo. Ai, pai. Voltando então, Fernanda, no que você tinha me falado. Uhum. Podemos ativar os comentários e ativar. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Ativar os comentários e eu preciso chamar a Fernanda novamente. Fernanda. Tá chamando a Fernanda. Eu espero que ela esteja me assistindo agora. Graças a Deus que essa live não perdeu. Ok, não perdeu não.
Só para falar o que a Fernanda tinha falado, que é uma parte importante da história dela e que me marcou também, claro, né? Disso que eu tinha falado, Fernanda, você vai sair daí, você vai ajudar muita gente, né? E é importante também para... é importante, claro que é importante, humanamente falando. Bom, depois eu vejo algumas perguntas aí. Sim. É importante também ver o fruto da direção espiritual, né? É importante para mim, enquanto padre, saber que aquilo que eu falei para Fernanda, e sorrindo, Fernanda, vai com Deus, é isso mesmo, vai dar tudo certo, você vai ajudar um monte de gente, a missão de vocês é essa, vai na paz. É importante também saber que aquilo ali eu estava sendo conduzido por Deus para poder falar, né? Porque poderia ter sido algo simplesmente humano, né? E eu percebo agora, pouco a pouco, com tudo isso que está acontecendo, que com as lives, com quanta gente sendo ajudada, beneficiada pela missão da Fernanda, do Guilherme, né? Então, só tenho a estimular as pessoas mais a seguirem a Fernanda também, a acompanhar a Masterclass e tudo mais, porque realmente se cumpre aquilo que é, né, uma intuição que Deus colocou no meu coração, e isso eu fico feliz. Eu fiquei imaginando isso, eu falei assim, eu falei com o Guilherme, nossa, imagina o Padre André, ele falou isso pra gente, hoje nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, e foi graças ao fruto da intimidade dele com Deus. Então, assim, eu quero dizer para você que tá aí, hoje nós estamos, eu contei para o Padre André, ele também, o quê? Nós estamos com mais de 1000 alunas inscritas na Masterclass Como Ser uma Mulher Virtuosa. Isso foi, assim, uma grande resposta ao apelo de Deus nesse projeto que ele tinha para nós, que estava lá no coração de Deus e que o padre, como diretor espiritual, conseguiu nos orientar na França. Então, assim, a nossa primeira meta, eu quero contar para você, era só 100 pessoas. Então, hoje nós somos para mais de 1000. Então, assim, não perca tempo, garanta sua vaga só até amanhã. É apenas R$ 29,90. Você vai ter as 10 estratégias para se tornar essa mulher virtuosa, as lives da Jornada das Virtudes, você vai ter as lives das 13 pequenas virtudes do lar e o Guilherme que fala para os homens como ser um homem virtuoso. O link está no meu perfil, vai lá no meu perfil, nos stories, tá? E eu queria até perguntar, quem aqui que está nessa live já está na Masterclass, né? Como que você está? Ronilda, você está perguntando como fazer inscrição. Vai lá no meu perfil, Fernanda Zapparoli, tem um link debaixo do meu nome, clica nele e está lá, tá? Ou você pode já também nos meus stories. Aí, ó, o pessoal já está respondendo questão. Então, fico muito feliz mesmo. E eu quero já dizer para você em primeira mão nessa live. Vou falar, tá? Fale. Você já sabe o que eu vou falar, já? Que o Guilherme, ele vai lançar para os homens ser homem segundo o coração de Deus, um homem virtuoso. E nessa Masterclass, a aula bônus vai ser com quem? Com o Padre André! Gente, então o Guilherme vai lançar como ser um homem virtuoso, um homem segundo o coração de Deus, e o Padre André vai dar aula bônus, gente! Sucesso! Isso aí. Pode aí, Padre, ler seus comentários aí, se você quiser. Umas perguntinhas aqui interessantes. Tem vontade de ter um diretor, só que eu tenho muita dificuldade de falar qualquer coisa. Essa dificuldade é ligada ao nosso orgulho e ela precisa ser vencida. Isso infelizmente, é normal. Faz parte do nosso ser humano, da nossa humanidade. Mas isso pode impedir o seu crescimento. Então, se você confia na pessoa, vá fundo e diga tudo que você precisa dizer, tudo aquilo que eu falei que nós precisamos dizer, diga. Essa dificuldade eu também tenho, viu? Mas uma hora a gente precisa crescer também na humildade e é assim que acontece. Depois, bom, eu não estou no Espírito Santo, mas a minha paróquia é a paróquia da Virgem Maria, em Itacibá, em Cariacica, na Grande Vitória, minha paróquia de origem, eu moro em Toulon, na França. Alguém que parou de estudar para poder assistir a live, bem-vinda, volte a estudar, que é importante também. As duas lives estarão
salvas. Se tem algum pecado grave que não é perdoado por Deus, se você se arrepender de todo o seu coração, rezando até mesmo tudo aquilo que está no Salmo 50, dá-me um coração puro e tudo mais, entregando isso nas mãos de um sacerdote, talvez a absolução não vai ser dada de modo imediato, porque precisa de um acompanhamento, mas pode ser perdoado por Deus. Sim, Deus é amor e misericórdia. Muitas vezes o que acontece é a pessoa se perdoar. A pessoa se perdoar. A gente que fica naquela lamúria lá, ó céus, ó terra. Algumas pessoas pedindo para dar a bênção. Eu vou dar a bênção no final. Só 10% de bateria, não quero sair sem me despedir. Então, eu quero primeiramente agradecer imensamente o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa live, que foi maravilhosa. Eu vou colocar no canal, o Guilherme vai colocar a partir de sábado, porque agora a gente está trabalhando assim, ó, virando pela Masterclass, mas logo depois o Guilherme vai colocar no meu canal, youtube.com/Fernanda Zapparoli com 2 P's. Então você vai poder assistir quantas vezes você quiser indicar. Lembrando que vocês estão sabendo em primeira mão que o Padre André estará na aula bônus da Masterclass do Guilherme Zapparoli para os homens virtuosos. Teve mulher que falou assim, gente, eu vou ter que entrar nessa Masterclass do Guilherme. Pode entrar, gente. Eu fiz um curso de psicologia de 3 meses sobre a crise da masculinidade. 3 meses. E aí me perguntaram, por que você está aqui? Você é mulher, fez ele e o Guilherme. Eu falei, porque eu tenho um homem na minha vida, eu quero entender melhor como que funciona o homem, e porque se eu for mãe de menino, eu vou educar um menino para ser homem. Então, você que é mulher, tem filho homem, tem marido, minha filha, faz a Masterclass do Guilherme. Porque eu fiz esse curso de 3 meses, toda semana, presencial com o Guilherme, a crise da masculinidade, que é base de conteúdo que ele vai usar, porque a gente precisa entender melhor como os homens funcionam e parar com essa guerra de sexo, tá? Então, agradecer mesmo, Padre, o senhor é uma bênção na nossa vida. Eu fico feliz de poder divulgar a bênção que o senhor é, que mais pessoas vão... Os nossos amigos pessoais, tem uma madrinha nossa de casamento amiga, ela tá encantada com o senhor. Ontem ela assistiu a primeira live. Ele falou coisas que eu falei essa semana com Deus. Você não tá entendendo, ele me deu uma direção espiritual. Aí eu ri, falei, ele é maravilhoso. O Guilherme fala, não, o Padre André é outro nível. Então, eu fico muito feliz. E eu morro de vergonha, né? Mas enfim. Eu sei. Essa parte é comigo. Eu gosto de elogiar aquilo que eu amo, que eu promovo. Fica em paz. Sim. Só fica aí com a cara de paisagem. Eu vou dar uma benção, então, com uma palavra extremamente importante para mim, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, que vai servir de bênção também final agora para concluir a nossa live. A passagem é a seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Ou seja, em todas as dimensões da nossa vida que precisam ser levadas em consideração na direção espiritual, em todas essas dimensões, que a paz do Senhor esteja com vocês e santifique em tudo, nos diz São Paulo. E é isso que nós pedimos para cada um de nós. Hoje, no calendário oficial, nós celebramos a Ascensão. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu coloquei a imagem de Jesus subindo aos céus no meu Instagram. O dia oficial da Ascensão de Jesus é hoje, 40 dias depois da Páscoa. No Brasil, nós celebramos no domingo por uma questão pastoral, porque aqui na França é feriado, nós podemos celebrar hoje. Quer dizer, poderia, se não fosse a pandemia. Mas no Brasil, então, é no domingo, por uma questão simplesmente pastoral. Mas hoje é o dia da Ascensão, que os nossos olhos possam estar sempre voltados para a vida eterna, e voltando os nossos olhos para a vida eterna, lá onde Jesus está sentado à direita do Pai, nós vamos então permitir ao Senhor que Ele possa trabalhar na nossa vida, em tudo aquilo que nós somos, para que nós possamos um dia estar com Ele na glória eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Padre. Tchau, tchau.